Olá, como vai? Bom, estou aqui hoje para falar com você a respeito de autoabuso. Será que essa palavra, de alguma forma, ela te chama a atenção? Porque você pratica o autoabuso ou você conhece alguém que pratica muito o autoabuso? Então, eu gostaria de colocar aqui mais algumas informações e reflexões a respeito desse tema. Fica comigo, tá? Bom, sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar, especialista em narcisismo, codependência e a técnica da criança interior para cuidar de tudo isso. Então, quando eu falo a respeito de autoabuso, é muito interessante primeiro você fazer uma investigação. Será que você de alguma forma foi ou é vítima de narcisismo? Porque eu ouso afirmar que grande parte das pessoas que praticam muito autoabuso, um dia, no mínimo, foram vítimas de narcisismo. E muito provavelmente continuam sendo vítima de narcisismo até hoje, muitas vezes em outras relações. Por exemplo, na infância a mãe era narcisista, então criou toda uma personalidade muito codependente ao longo do desenvolvimento infantil até se tornar adulta. E aí, hoje, talvez não seja mais a mãe que abusa, talvez a mãe já faleceu, talvez a mãe mora longe, mas tem um chefe que é abusador, tem um marido que é abusador. E para completar toda essa estrutura de sofrimento, o codependente pratica muito autoabuso. Por quê? Porque aprendeu a viver no abuso lá na infância, de alguma maneira, tá? Então, o primeiro ponto que eu te coloco é essa sugestão. Se você ainda não olhou para isso, estuda um pouquinho. Hoje em dia tem muito conteúdo na internet, tem muitas pessoas que falam de uma maneira bacana. Encontre essa pessoa e adquira ali informação. Aqui no meu canal eu falo bastante, então se você gostar do meu jeito de expor as informações, fique à vontade. Inclusive, vou aproveitar para ver algo muito importante com você. Você já curtiu? Curte esse vídeo antes que você esqueça, não é? A gente se esquece por vezes. E compartilha com alguém, e você é inscrito aqui no meu canal, será um prazer te ter por aqui, tá bom? Mas vamos lá, prosseguindo falando de autoabuso. Agora eu vou falar um pouco mais específico, tá? Porque o identificar o autoabuso faz parte do autoconhecimento e do autocuidado. Você já tomou essa decisão? Por que que eu estou fazendo esta pergunta? Porque se lá na minha primeira reflexão, se você foi e é vítima de abuso até hoje, então, muito provavelmente você tem aí ainda muitas questões inconscientes. Bom, enfim, todos nós seres humanos temos, mas a pessoa codependente tem algo um pouquinho diferente que eu quero te explicar, que é, como um mecanismo de defesa, muito provavelmente a sua mente dissociou muitas das suas dores. A sua mente dissociou muito para você distanciar, porque talvez você sucumbiria, talvez você não aguentaria o nível de sofrimento que foi principalmente lá na infância e na adolescência. Então, quando você começa a olhar para isso, ainda tem muita, mas muita
muita coisa lá no seu inconsciente. E por vezes coisas óbvias, por vezes coisas que estão aqui, ó, debaixo do nariz e você não está vendo. Como, por exemplo, algo que é muito comum na minha prática de atendimento aos meus pacientes, tanto de terapia quanto de constelação, que é estar vivenciando certas situações com alguma pessoa e perceber que aquilo ali traz um incômodo, traz um desgaste, um sofrimento, mas não conseguir nomear aquilo ali como abuso. O outro está te abusando e você não está vendo. E se a gente não vê, se a gente não nomeia, a nossa habilidade de colocar limites, de construir uma relação, não construir, mas colaborar para que as nossas relações estejam saudáveis, vai ficar bastante deficitário isso, né? Falando da nossa parte, nas nossas relações. Então, o que dirá o autoabuso? Eu te afirmo, tem muita questão sua aí em que você está muito inconsciente. Daqui a pouco eu vou citar algumas possíveis, talvez você até identifique, tá? Mas então, aqui nesse momento eu estou defendendo a ideia de que o identificar o abuso e o autoabuso é muito importante, faz parte aí dessa rotina de autocuidado, de autoconhecimento que eu estou supondo agora que você já tomou essa decisão. Se não tomou, tem que tomar, tá? Reflita um pouco mais sobre isso, faça mudanças aí na sua vida daquilo que pode refletir de uma forma positiva para você. Mas, no mínimo, tome a decisão de que você é importante, de que você não merece tanto sofrimento e que você vai, no seu tempo, mudar todo esse cenário de sofrimento. Bom, agora, falando de autoabuso, podem existir diversas dinâmicas, tá? Aqui eu quero falar de uma. Em outro momento eu falo de outras, combinado? Quero falar para você da autodepreciação. Exatamente. Sabia que você provavelmente pratica isso? Se você é codependente, a não ser que você esteja muito adiantado no seu tratamento, muito provavelmente você pratica a autodepreciação. O que é a autodepreciação? Vamos dizer assim, você aprendeu, alguém te ensinou que você não é digna de valor, que você é menor, que você faz tudo errado, que você tem comportamentos muito inadequados. Tá, mesmo que tenha, mesmo que faça, mas espera aí, eu preciso olhar para o meu valor. Eu não posso ficar presa com a minha mente, colocando muita energia naquilo que é meu defeito, naquilo que eu ainda não sei, naquilo que eu ainda não dou conta, porque senão eu vou perpetuar este estado. Como que a gente muda esse estado? Olhando para as coisas boas primeiro e depois talvez fazendo um planejamento. Ah, eu não sei como me acalmar, tá? Eu não sou a pior pessoa do mundo por causa disso. Eu me descontrolo e tenho comportamentos muito reativos. Ok. Você não é a pior pessoa do mundo por causa disso. Você tem um comportamento que pode te trazer prejuízos, concordo, mas isso não apaga a sua parte boa. Porque todo mundo tem uma parte boa e saudável.
Todo mundo tem valores, competências. E por que que algumas vezes a gente se prende com tanta força naquilo que a gente não dá conta? Naquilo que a gente aprendeu que é ruim em nós? Por que que eu estou batendo novamente na tecla do aprendeu? Porque isso faz parte da natureza humana. E principalmente, no hoje, nós somos muito aquilo que a gente viveu ao longo da nossa infância e adolescência, enquanto a nossa personalidade se desenvolvia, ou seja, o nosso cérebro se desenvolvia. Então, o que que eu ouvi lá? O que que eu presenciei? O que que eu vivi lá? A minha mãe ficava me chamando de burra? Ué, certamente eu aprendi a me chamar de burra. O meu pai me chamava de esquisita? Não, essa menina não tem mais jeito, pode desistir dela. Ué, tá registrado aqui algo disso. Então, esses registros, na psicologia a gente chama de crenças limitantes, que são autodefinições que ficam lá no inconsciente e na grande maioria das vezes a gente não tem consciência que isso está aqui funcionando em nós, mas está. E aí a gente vive uma vida inteira sendo regida por essas autodefinições. Muitas vezes, autodefinições muito negativas e que trazem prejuízos reais. Então, é muito importante no processo de autoconhecimento e autocuidado fazer um levantamento dessas crenças limitantes para poder redefini-las. Então, a autodepreciação, ela pode ser marcada por crenças limitantes com um forte teor de desqualificação, autodesqualificação. Vou dar um exemplo. Eu faço um trabalho e todo mundo elogia meu trabalho, mas eu fico o tempo inteiro, não ficou bom. Podia ter ficado muito melhor. Olha aqui o tanto que ficou ruim. Por exemplo, eu posso talvez servir um almoço e aí, antes de ninguém falar nada, eu começo, essa carne ficou horrível. Nossa, muito ruim. Poxa, e muitas vezes tá uma delícia. E para quê que eu faço isso comigo mesma? Existe um para quê aí, tá? Mas vamos prosseguir. A autodepreciação também pode se dar por uma intensa autoexigência, autocobrança. E aí vamos dar um nome bonitinho, pomposo para isso. Perfeccionismo. Se você se considera uma pessoa perfeccionista, pode parar tudo e focar nisso, porque está com certeza te trazendo inúmeros prejuízos. Agora, eu acho interessante que algumas pessoas têm essa crença limitante da autoexigência, do perfeccionismo de uma maneira tão forte, tão arraigada, que chegam a considerar o perfeccionismo como uma vantagem, como uma característica boa. Tá, até pode ser quando você é criteriosa, mas sabe reconhecer o valor daquilo que você faz, porque aí não é autodepreciação. Agora, se somou perfeccionismo com desqualificação, para tudo, não tem vantagem nenhuma nisso. É como se você fosse lá e fizesse um trabalho perfeito, muito bom, e aí em seguida você vai lá e desmancha tudo, perdendo todo aquele valor.
E quando eu digo isso, eu tô querendo dizer no sentido de que quando eu faço um trabalho, aquele trabalho, ele fala de mim, ele sou eu também. Eu não sou tudo aquilo, mas aquilo representa a mim mesma. E se eu faço e depois eu vou lá e desmancho aquilo ali, deprecio, coloco um valor negativo naquilo ali, eu própria estou colocando um valor negativo em mim mesma. E aí a minha mente vai funcionar a partir disso. E aí é impossível se sentir bem. É impossível estar feliz. É impossível ver sentido na vida. É impossível se sentir plena e realizada. Então, esse cenário precisa ser modificado. Quero agora dar uma dica mais direta. Observe o que sai da sua boca ou os pensamentos que passam pela sua mente. Porque se tiver com muita recorrência, com muita frequência, pensamentos ou falas assim: eu sou burra mesmo, eu sou uma idiota, eu sou uma estúpida, eu sou egoísta, eu nunca faço nada direito, na minha vida nunca vai dar certo mesmo, eu não mereço nada. Opa, essas falas que saem da sua boca ou esses pensamentos que a toda hora invadem a sua mente são um forte indício que você precisa cuidar de tudo isso. Você sim pratica muito intensamente o autoabuso. E aí não tem como estar bem. Portanto, é necessário que você mude a sua postura e busque recursos para redefinir tudo isso. Uma coisa que eu te diria é o seguinte: se você verbaliza frases assim com muita frequência, uma primeira decisão é se policiar para parar. Para! Ai, Inês, mas aqui na minha mente vem o pensamento com muita força. Ok, segundo passo, hora que conseguir parar de falar, segundo passo, então vamos olhar esses pensamentos, porque que eles vêm. Vamos aprender a, quando o pensamento vier, dar um cancela nele. Existe, é possível fazer isso, tá? Com treino, com prática, é perfeitamente possível. E assim por diante. Claro que aqui eu estou dando dicas rápidas para você, no mínimo, se policiar, se identificar, né, onde que você está aí ao longo do caminho, ao longo da vida. Mas se você perceber dificuldades em colocar isso em prática, uma outra sugestão muito interessante que eu te dou é: faça terapia. Porque aí você vai ter um profissional para te dar o suporte. Porque nós somos regidos por muitos processos inconscientes. E a dinâmica do autoabuso tem uma constituição inconsciente muito grande, tem uma estrutura inconsciente muito grande. Então, por vezes, é difícil da gente mesmo identificar e trabalhar aquilo. Muitas vezes vai ser necessário, sim, o suporte de um profissional, tá? Bom, era isso que eu tinha para colocar aqui para você hoje. Espero ter colaborado. E no mais, tudo de bom para você e até o nosso próximo encontro.